Bem, pessoal, e vem a terceira geração, naturalmente, né? A terceira geração, geração de 45, alguns dizem que é de 45 até os dias de hoje, alguns de 45 até 60, alguns de 45 até 1980, então é porque alguns entenderam que atualmente seria o pós-modernismo, cada cabeça uma sentença, né? Então, veja bem, é uma oposição ao próprio modernismo. O modernismo fazendo uma proposta de oposição ao modernismo, ou seja, melhorando o modernismo, né? Os artistas desejavam realizar uma renovação das propostas modernas e assim não seguiam as regras ditadas pelo próprio movimento. O regionalismo ganhou nova dimensão e o romance e o conto se tornaram intimistas e introspectivos. Estudiosos consideram essa fase como o período pós-modernismo, pois os artistas se opunham às conquistadas nas fases anteriores, abandonaram a liberdade formal e buscavam realizar obras mais equilibradas. Então eu diria, gente, que a terceira fase foi uma fase do amadurecimento, ok? Do modernismo dentro do modernismo. Não existe um consenso sobre o fim do exato modernismo no Brasil, etc. Já falei isso com vocês, né? Agora vamos ver características. Volta do rigor formal. Gente, isso é proposta, porque não voltou depois. Nós estamos até hoje tendo liberdade formal, sim, tá? Mas é uma proposta dessa terceira geração. Preocupação com a materialidade do texto poético, ritmo e espaço. Valorização da construção do poema, regional, racional e planejada, né? Ampliação do poder de significação da palavra e do texto. Temas sociais, morais e políticos são algumas características da terceira geração, né? João Cabral de Melo Neto, Morte e Vida Severina, está a capa aqui, com todo cuidado para mostrar para vocês, viu? Como é que eram essas capas, né? O Ferreira Goulart, Poema Sujo, isso aqui tem palavrão, gente, mas muito palavrão. Tem gente que vai ler só por causa dos palavrões, pelo amor de Deus, hein, gente? Aí não, tá? Já querem vestibulares várias vezes essa obra aqui dele, Poema Sujo, porque ele se sentiu no direito de, já que nós temos liberdade formal, liberdade de pensamento, liberdade estética, então ele acha que não teria problema, é uma questão dele, ok? Bom, essa terceira geração, eu vou dar um modelo para vocês aqui, um exemplo, como eu tenho feito nas outras, de poemas que fizeram parte ali, ok? Veja o que diz João Cabral de Melo Neto sobre Vida e Morte Severina, né? Eu até coloquei um livro aqui, aqui ó, Morte e Vida Severina, João Cabral de Melo Neto. E esse poema aqui compõe, viu, uma das partes constantes desse livro. Somos muitos severinos, iguais em tudo e na sina. Há de abrandar estas pedras suando-se muito em cima, há de tentar despertar terra sempre mais extinta, há de querer arrancar alguns roçados de cinza. Mas para que me conheçam melhor vossas senhorias, e melhor possam seguir a história da minha vida, passo a ser o Severino, que em vossa presença emigra. Quer dizer, eu acabo de chegar aqui a vossa presença. Então fala dos severinos, do nosso povo severino, nosso simples povo humilde, mas o povo que tem o poder da criação, o poder de pensar, o poder de agir, o poder de ir tentar mudar uma realidade. E temos que ter exercícios também sobre o modernismo no Brasil. Então, lá vai, em primeiro exercício. O uso do pronome ato no início das frases é destacado por um poeta e por um gramático nos textos abaixo. Primeiro, pelo poeta. O poeta diz, me dá um cigarro. Lembram quando eu estava explicando o modernismo? Lá na primeira fase, a primeira geração, me dá um cigarro.
Já o Domingos Pascoal Segala, gramático, diz o seguinte: iniciar a frase com pronome átono só é lícito, ou seja, só é aceito na conversação familiar, despreocupada ou na linguagem escrita, quando se deseja reproduzir a fala dos personagens. Só nesse caso. Então, veja bem, se eu for observar aqui, comparando a explicação dada pelos autores sobre essa regra, os dois autores, o Oswald de Andrade e o Segala, o que nós vamos afirmar? Condena essa regra gramatical? Não. Acredito que apenas os esclarecidos sabem essa regra? Não. Critico a presença de regras na gramática? Também não, porque ele é a favor da regra. Afirmam que não há regras para o uso do pronome, e esse aqui diz que há. Relativizam essa regra gramatical? Claro, relativizam. Para o Oswald de Andrade, ela é relativa, não precisa na linguagem da nação brasileira, do bom negro e do bom branco. Já o Segala diz, não, tem que ter a regra, não é? Então, relativizam, portanto, letra E. Ok, minha gente? Então, está aí a primeira questão. Espero que tenham entendido. Vamos passar, então, para a segunda questão, segundo exercício. O trovador. Vamos lá. Sentimentos em mim. Está completo? Está completo. Sentimentos em mim do asperamente dos homens das primeiras eras. As primaveras do sarcasmo intermitentemente no meu coração arlequinal, no meu coração carnavalesco, não é? Intermitentemente. Outras vezes é um doente, um frio, na minha alma doente, como um longo som redondo, cantabona, cantabona, droron. Sou um tupi tangendo um alaúde. O alaúde é um instrumento de cordas. Lá desde a Idade Média existe, tá bom? Então vamos à questão em si. Esse poema aqui é do Mário de Andrade, viu, gente? O Trovador. Você veja como é que tem uma cara mesmo de modernista, né? Então vamos ver a questão. Vamos lá. A questão da identidade nacional é recorrente na prosa e na poesia de Mário de Andrade. Em O Trovador, que é esse poema que nós vimos agora, esse aspecto é... Vamos lá. Eu já vou direto à resposta por causa do nosso tempo, que é a letra D. Depois eu volto ao tema aqui. A questão da identidade nacional é recorrente na prosa e na poesia de Mário de Andrade. Em O Trovador, esse aspecto é letra D. Problematizado na oposição tupi selvagem versus alaúde, que é civilizado. Apontando a síntese nacional, que seria a proposta do manifesto antropófago de Oswald de Andrade. Por quê? Vou explicar para vocês por que a resposta é essa. Veja bem, aqui está falando do tupi tangendo um alaúde. Seria próprio do tupi tanger, tocar um instrumento alaúde? Não! Porque para o tupi, sabe o que sai nas cordas do alaúde? Cantabona, cantabona, droron. O tupi não tem esse compromisso com a arte, com a música que sai ali daquele instrumento musical. Por isso que para o tupi, o instrumento representa apenas o quê? Cantabona, cantabona, droron. Nem sei se seria mais ou menos isso que estaria passando na cabeça do Mário de Andrade, ok? Então, minha gente, por isso é que eu vou à letra D. Problematizado na oposição tupi, que é o selvagem, versus alaúde, que é do civilizado, que sabe tocar, apontando a síntese nacional, que seria a proposta do manifesto antropófago de Oswald de Andrade. Certo? Então, é essa letra D de dado aqui, ó. Podem marcar aí, ok? Vamos então para a terceira questão. As reações negativas do público à Semana da Arte Moderna refletem, primeiro, eu falei com vocês, durante a minha explicação, na terceira geração, não é? Que a Semana da Arte Moderna foi mal aceita.
ok, gente? Os críticos, as pessoas cultas, os intelectuais que participaram detestaram, ok? Por quê? Porque eu disse também, eu me lembro bem, que nós estávamos acostumados com aquela arte já imposta, a implantada. Olha o que eu vou dizer aqui na letra B, a preferência pelas manifestações que já estavam cristalizadas. É lógico, sabe, que isso aqui também é verdade, que a fixação do espírito brasileiro no propósito de menosprezo das criações nacionalistas, não, essa aqui não, porque já queria criar mesmo, essa aqui até que eu concordo, mas temos que podem confundir. A aversão dos autores em se comunicar com o público presente no teatro, pelo amor de Deus, não tem nada a ver. A possibilidade do futuro fracasso do modernismo como movimento estético, poderia até acontecer isso, sabe, de haver um fracasso com o movimento estético literário e as pessoas ficarem avessas a isso, mas não foi esse o motivo, não é? O pouco amadurecimento dos autores para a proposta da vanguarda, não, eles leram sobre os movimentos de vanguarda europeia e estavam preparados. Portanto, o que pesou para que as pessoas detestassem a semana, não aceitassem a Semana da Arte Moderna, é que elas queriam continuismo, o lugar comum, a preferência pelas manifestações artísticas já cristalizadas nas linhas do academicismo. Os intelectuais acharam um absurdo isso aqui, essa nova proposta do modernismo, e até apostaram que não durariam mais do que 6 meses, e muitos dos que criticaram tiveram depois que adotá-lo. Isso é maravilhoso, né? As pessoas que criticam as novas propostas sem conhecê-las. Então, letra B de bola. Quarta questão, vamos lá. Primeiro tem um poema do Carlos Drummond de Andrade. Ele diz o seguinte: não serei o poeta de um mundo caduco, também não cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida e olho meus companheiros, estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considere a enorme realidade. O presente é tão grande, não nos afastemos muito. Vamos de mãos dadas. Lindo isso aqui, né? Não serei o cantor de uma mulher, de uma história. Não direi suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela. Não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida. Não fugirei para as ilhas, nem serei raptado por serafins. O tempo é minha matéria, o tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Lindo isso aqui de Carlos Drummond de Andrade. Mas vem então, depois do poema, o exercício. Nesses versos do poema Mãos Dadas de Carlos Drummond de Andrade, com 2 M's mesmo, viu, gente? Prendem-se a uma fase de sua poesia na qual o poeta mineiro... Gente, veja o que acontece. Nesse período aqui, eu já vou direto à resposta para explicar para vocês. Ele relativiza a ironia e começa a escrever poemas de cunho político-social. Por quê? Porque eu disse que na primeira fase, no início da segunda fase, era uma quebradeira. Aí, ao invés de ficar só criticando, só ironia, os poetas já começam a escrever de forma mais séria. Aqui você pode perceber que ele já fala aqui de cunho político-social dos companheiros aqui. Não nos afastemos, vamos juntos. Então, gente, aí já começa a falar de questões históricas, por exemplo. Então, ele relativiza a ironia, ok? E faz poemas de cunho político e social. É isso aí. Portanto, letra C. Se eu pudesse, tivesse mais tempo aqui, a gente poderia falar isso, mas fica muito grande, né, o vídeo. Tá bom? Então é isso aí. Quinta questão e penúltima, são 6, viu? Leia o poema ao lado. Sentimental.
Põe-me a escrever teu nome com letras de macarrão. Uai, teu nome com letras de macarrão é muito modernista, não é? É muita quebra de padrão. Então é isso aí. No prato a sopa esfria, cheia de escamas. E debruçados à mesa, todos contemplam esse romântico trabalho. Desgraçadamente falta uma letra. Olha que coisa horrível, gente. Ou que coisa bacana, né? Dentro do aspecto modernista. Uma letra somente para acabar teu nome. Está sonhando? Olhe que a sopa esfria. Eu estava sonhando e há em todas as consciências um cartaz amarelo. Neste país é proibido sonhar. Olha que cunho denuncista, olha que cunho político, social. Não é verdade, minha gente? Então, o que nós vamos fazer ainda com esse poema de Carlos Drummond de Andrade? Esse poema é caracteristicamente modernista porque, vamos lá, a linguagem coloquial dos versos livres apresenta com humor o lirismo encarnado na cena cotidiana. Lirismo, lógico, gente. Escrever teu nome, esse romântico trabalho, está sonhando, isso é lirismo. Isso é a presença do eu se manifestando, ok? Mas o que ele diz aqui, ó? A linguagem coloquial, e é coloquial sim, ok? Olha, a sopa esfria, está sonhando, cheio de escamas, tudo é bem livre aqui, não é? Não tem muito culto. O teu nome escrito com letra de macarrão, não é, gente? Então, veja bem. Letra A é a resposta. A linguagem coloquial dos versos livres apresenta com humor o lirismo encarnado na cena cotidiana. Que versos livres são esses? Olha o tamanho dos versos. Antes do modernismo até o simbolismo, os versos tinham que ser todos do mesmo tamanho. Se eram heptassílabos, heptassílabos. Se eram por decassílabos, todos decassílabos. E com rimas ricas, ok? Então aqui ele quebra esse padrão, portanto, letra A, tá bom? Bem, vamos ver o sexto e último. Chama-se Retrato, de Cecília Meirelles. Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem o lábio tão amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas, frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança, tão simples, tão certa e fácil, em que espelho ficou perdida a minha face. Lindo, né, gente? Cecília Meirelles era estonteantemente inteligente, não é? Então vamos ver o que se pede aqui desse poema. Assinale a alternativa incorreta. Cuidado, porque tem gente que já vai na primeira e fala, está correta, então já marca a primeira, né? A incorreta de acordo com o poema. Diz assim, lá na letra A. A expressão mãos sem forças que aparece no primeiro verso da segunda estrofe indica um lado fragilizado e impotente do eu poético diante de sua postura existencial. As palavras mais sugerem que escreve... Gente, são verdades. O problema é qual que é a incorreta. Vamos direto ao assunto por causa do nosso tempo. A incorreta seria esta aqui de cara. Não há no poema o registro de estados de ânimos vagos e quase incorpóreos. Há a presença, você for analisar aqui, não é, o que tem de vago, de incorpóreo, que nem a noção da perda amorosa. Que é isso? Não tem noção de perda amorosa? Dê uma olhadinha, não é? Então, em que espelho ficou perdida a minha face. Vamos lá.
A uniformidade dos versos, onde é que eu estou aqui, gente? Opa, não sei. Ah, meu Deus, por isso aí é 5, não estou achando a alternativa, né, minha gente? Então vamos lá. Não há no poema registro de anos vagos e quase incorpóreos, nem a noção de perda amorosa, abandono e solidão. Lógico que há isso aqui presente nesse texto, não é? Só de ler, mãos sem forças, né, gente? Tudo isso aí dá uma dica tremenda para a gente responder realmente que a letra D de dado esta sexta questão. E por aqui nós terminamos o estudo do modernismo com as 6 questões, as 3 gerações do modernismo no Brasil. A primeira geração, segunda geração, terceira geração com os respectivos autores, algumas obras e os exercícios. Pois é, gente, esse material está disponibilizado para você. Se você quiser assistir a todas as aulas dos estilos de época, basta você clicar no cardzinho que está aí acima e nós vamos disponibilizar tudo para você. Se você gostou das nossas dicas, dê um like aí, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho das notificações para receber sempre novas matérias em dia, ok? Um abraço a todos e até a próxima.